Olá meninas, chegamos na última aula do curso de Promotoras Legais Populares do ano de 2021 e hoje nós trazemos um tema muito importante. Vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é uma ferramenta transformadora para a nossa sociedade. E nós estamos falando sobre os nossos pequenos, que é o futuro do nosso país, que temos que dar muita importância nisso. Quem vai trazer o tema de hoje é a advogada Rebeca Moura. Confira e você vai adorar a aula. Um beijo! Olá, meu nome é Rebeca Moura, sou advogada. Chegamos aqui ao nosso 33º encontro, né? Esse é o último encontro, a última aula proporcionada a vocês. E aqui, já que eu já me apresentei um pouquinho, né? Falei que eu sou advogada, meu nome é Rebeca, eu gostaria de aproveitar esse início para agradecer o convite que foi feito pela Sandra, coordenadora do curso, né? No movimento de mulheres representados pelo curso de promotoras legais, que é coordenado aqui pela Sandra. É um prazer imenso fazer parte desse projeto, um projeto tão importante, tão relevante para a sociedade de modo geral. Bom, minha função aqui hoje é falar um pouquinho, eu nem falaria que é uma aula, tá? Eu gostaria muito que esse momento ele fosse na modalidade presencial. Afinal de contas, eu estou aqui em Santos, não sou de Santos, mas eu gosto do contato físico, tá? De participar, de interagir, e eu gostaria muito de estar aí em Suzano, trocando essa ideia com todas vocês presencialmente. Mas como isso não é possível, e graças à tecnologia, eu posso me comunicar com vocês e passar um pouquinho sobre a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o tema que eu vou abordar aqui com vocês de uma forma breve, sucinta, mas que de alta relevância a toda a sociedade. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou expor todo esse tema como eu não estou numa sala de aula, como eu não tenho lousa, não tenho nada assim, eu vou expor esse tema de uma maneira como se eu estivesse conversando com alguém, que eu acho que fica muito melhor para mim, que estou aqui, porque afinal de contas eu estou olhando para uma telinha apenas e não estou interagindo diretamente, né? Mas para vocês também, para que não fique cansativo e vocês consigam absorver um pouquinho sobre a importância desse tema. Então, vamos lá. Você sabe quais são os principais direitos da criança e do adolescente? Vocês já pararam para imaginar como seria um mundo com todas as crianças e adolescentes na escola, com uma alimentação saudável, de qualidade, acesso à saúde, protegidas, sem nenhuma violência, sem trabalho infantil, com oportunidade para desenvolver, para que elas possam se desenvolver plenamente? Não seria incrível? Seria, né? Só que esse mundo ideal ainda está muito distante para uma grande parcela expressiva na realidade da população brasileira, né? Mas algumas medidas criam condições para que alguns direitos já estabelecidos, né, possam ser cobrados, que eles possam ser praticados efetivamente, tá? E aí surge o ECA. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês, tá? Mas o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é uma lei federal. É a Lei 8.069 de 90, que trata sobre os direitos das crianças e dos adolescentes em todo o Brasil, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente tinha como objetivo dar fim ao Código de Menores. O Código de Menores existia antes, tá? Do Código de Ética. Que ele foi criado, na verdade, esse Código de Menores, ele foi criado durante a ditadura militar no Brasil, tá? O ECA surgiu realmente da necessidade de acabar com todo esse resquício de autoritarismo, né, que ainda restava do regime militar. Mas por quê? Por que foi necessário
modificar a norma que existia, né? Por quê? Porque o Código de Menores estava dirigido justamente às classes desfavorecidas, tá? Onde as crianças eram tratadas como potenciais delinquentes, todas elas, tá? O Estado, na figura repressora, justificava essa punição, a punição dos menores, sem se comprometer em melhorar as suas condições de vida e do seu entorno social, da sua vida, da vida da sociedade de forma geral, tá? E aí a criação do ECA foi um desdobramento, na verdade, das garantias à infância e adolescência que é prevista na nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal, que é, digamos, a norma mais importante de um país, né? E nós temos a Constituição Federal, que é de 88. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla ECA, né, que eu comentei com vocês, prevê essa proteção integral às crianças e adolescentes brasileiras. Essa norma, ela vai estabelecer os direitos e deveres do Estado, dos cidadãos e dos responsáveis pela criança e pelo adolescente. Mas o que eu preciso dizer para vocês? Qual é o conceito de criança e de adolescente? O que a gente pode considerar, na verdade, como criança e adolescente? E isso está na legislação. Aliás, eu não costumo ler artigos, tá? Porque eu acho que o foco desse encontro não é esse, mas tudo que eu vou falar aqui, gente, tem relação com o estatuto. Então, qualquer dúvida, que eu não consiga retirar aqui, né? Vocês podem recorrer à leitura do estatuto do ECA, tá? Sem problema nenhum. E o que é considerado criança? Criança é uma pessoa até 12 anos de idade incompletos, ou seja, aquela criança com 11 anos e 11 meses e 29 dias, 28 dias, é ainda considerada criança na forma da lei, tá? E o adolescente? O adolescente é aquele indivíduo entre 12 anos e 18 anos de idade. Mas, em algum momento, já me perguntaram, ou pode vir uma dúvida para vocês, a seguinte questão: as pessoas com mais de 18 anos, elas não podem ser incluídas nessa lei? E a minha resposta é: podem, ainda que várias pessoas que trabalham nessa área acreditem que isso não é possível, tá? E por que eu falo isso? Que, na verdade, a própria legislação, ela traz casos excepcionais, tá? Esses casos estão expressos na legislação e se referem exatamente a esse tempo, né? A essa idade que se refere a pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? Logo, de 21 anos completos para cima, a gente não fala mais em ECA, tá? Por quê? Porque isso significa dizer que, não significa dizer, na verdade, que a pessoa perde direitos, tá? Ela só vai mudar a legislação, tá? Que vai recorrer. Toda vez que houver uma lesão aos seus direitos, você não vai recorrer, a maior de 20 anos não recorre ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim numa outra legislação, ou o Código Civil, ou a Constituição Federal, ou o Código Penal, se for o caso, né? De acordo com as violações dos direitos, de acordo com o tema, com a matéria que for tratada. Então, com a criação do ECA, as crianças e os adolescentes, eles começaram a adquirir direitos, tá? E deveres que foram garantidos por lei. Como eu falei anteriormente, eu não estou com a lousa, tá? Mas aqui, inclusive, vou me direcionar algumas vezes aqui, por conta da legislação que eu sigo aqui como guia para essa exposição, tá? Mas aí vocês me perguntam, quais são os direitos fundamentais
da criança e do adolescente. E quando eu falo de direitos fundamentais, são aqueles direitos que estão estabelecidos, expostos na nossa Constituição Federal, que é a norma mais importante de todo o país, tá? E aqui eu posso falar sobre o direito à vida, o direito à saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e proteção ao trabalho. Mas não é só isso. É importante eu dizer também que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar esses direitos com absoluta prioridade, tá? A efetivação desses direitos. Além dos direitos que eu acabei de mencionar, também existe o direito à alimentação e o direito ao respeito. E aí, muitas de vocês devem questionar, mas Rebeca, o que o Estatuto quer dizer com absoluta prioridade? Qual é a interpretação que eu tenho que dar a isso, né? E a garantia de prioridade, a gente interpreta na prioridade de receber proteção e socorro a essa criança e adolescente em qualquer circunstância, tá? Em qualquer circunstância precedente de atendimento nos serviços públicos, por exemplo, ou de relevância pública, tá? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Uma destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionadas com a proteção à infância e à juventude, tá? Além disso, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade. É algo que a gente vê tanto hoje na nossa sociedade, né? A opressão, a punição na forma da lei, qualquer atentado a esses direitos, a essa proteção, por ação ou omissão, e isso a legislação traz, né, aos seus direitos fundamentais. Ou seja, é claro que aqui eu estou falando com talvez um vocabulário um pouco diferente do que algumas pessoas estejam acostumadas, mas o que eu quero dizer é que esse assunto, quando a gente fala de direitos das crianças e do adolescente, assim como uma outra classe de vulnerabilidade, né, eles têm preferência no tema, eles têm preferência nesses direitos, tá? E esses direitos, como eu falei anteriormente, são os direitos previstos na Constituição Federal. E lembra que eu até falei com mais ênfase em relação à omissão? E aqui eu faço um adendo. A omissão aos direitos da criança e do adolescente também é hipótese de punição, tá? Eu vou falar isso um pouquinho mais na frente, mas aqui eu já adianto que aquela pessoa que finge que não está vendo, ou seja, aquela pessoa que é omissa, né, a algum direito que está sendo violado ali, que você saiba disso, você também pode sofrer alguma punição diante da legislação, tá? E antes de adentrar nos principais pontos, na verdade, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com o rol, né, com a lista, digamos assim, dos direitos fundamentais, vale a pena a interpretação dessa lei e eu preciso levar em conta sempre, tá, os fins sociais para que essa legislação se direciona, para que ela se dirige às exigências do bem comum do povo, tá? Não é só direcionado especificamente ao menor, mas também ao bem comum, sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, tá aí a importância social dessa legislação, tá? E a condição peculiar da criança e do adolescente como
pessoas, como seres humanos em desenvolvimento, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os principais pontos do ECA, tá? Sobre o direito à vida e à saúde, tá? Em primeiro lugar, a criança e adolescente, ela tem direito à proteção, a proteção à vida e à saúde, tá? Como eu falei anteriormente, mediante essa efetivação de políticas sociais públicas, né? Porque elas têm o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, né? Em condições dignas de existência. E aí, consequentemente a isso, é assegurado também a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher, tá aí tamanha importância das políticas públicas, né? E de planejamento reprodutivo, porque a gente não consegue falar em criança sem falar da mulher, sem falar da instituição familiar, sem falar de todas essas questões sociais que abarcam esse tema, ou seja, o ECA ele não vem sozinho. A gente, eu digo que é uma matéria multifuncional, né? A gente precisa ter esse olhar amplo da problemática, tá? Toda vez que a gente for falar em ECA, em direito das crianças e direito do adolescente. Mas retomando ao que eu estava falando sobre o acesso das mulheres aos programas de política pública, né? Ao planejamento reprodutivo, a importância dele, né? A importância para a gestante, na verdade, uma nutrição adequada, uma atenção humanizada à gravidez é algo que falta muito no nosso país, né? O parto puerpério, que é pouquíssimo falado e que é extremamente importante para a vida de uma mulher. O atendimento pré-natal, o perinatal e o pós-natal integral no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde. Isso é de extrema relevância para toda a sociedade, para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes e das mulheres também, né? E aqui eu faço um adendo. Percebam que é um acesso livre a todas as mulheres e não apenas aquelas que são as mais necessitadas, tá? Muitas vezes a gente acha que só cabe esse tipo de atendimento quem tem uma certa diminuição de renda ou tem uma renda precária. E, na verdade, esse tipo de política pública, quando a gente fala em política pública, ele tem que englobar a todos, tá? Claro que existe um grau de vulnerabilidade maior, tá? Quando a gente fala em grau social, tá? Em classe social, mas essas políticas que eu estou comentando aqui sobre a importância disso tudo, ela é direcionada a todas as mulheres, ok? E vamos passar adiante falando sobre o direito à liberdade, ao respeito, à dignidade também que toda criança e adolescente tem direito. Por quê? Porque são pessoas humanas em processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento social, né? Garantido pela Constituição e na legislação, tá? Então, o Estatuto prevê toda essa questão da liberdade, do respeito e da dignidade, e eu também trago aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a liberdade, né? Que é a liberdade que compreende no ir e no vir, né? De estar nas ruas públicas, nos espaços, na opinião, na expressão, tá? Na crença, no culto religioso também, ou seja, a liberdade que a criança tem de brincar, praticar esporte, se divertir, participar da família, da vida familiar e comunitária, efetivamente, tá? Sem discriminação, participar da vida política, claro, que na forma da lei, né? Buscar refúgio, auxílio, orientação.
Aqui eu também trago a questão do respeito que eu falei anteriormente, tá? Que consiste na inviolabilidade da integridade física, a psíquica e moral da criança e do adolescente, tá? E quando eu falo isso, eu vou abranger a preservação da imagem também, que é importante eu expor aqui para vocês. A preservação da imagem e da identidade dessa criança, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças, tá? Dos espaços e, inclusive, dos objetos pessoais, tá? E aí eu relembro que é dever de todos, tá? Valer todas essas garantias pela dignidade da criança, tá? E do adolescente, pondo todos esses direitos a salvo, né? Proteger esses direitos de qualquer tratamento que seja considerado desumano, violento, aterrorizante até em alguns casos, né? Vexatório, ou até mesmo constrangedor. São vários os contextos onde as crianças hoje convivem, tá? E eu não posso deixar de relembrá-las que a omissão, como eu falei anteriormente, também é crime, tá? Portanto, caso vocês vejam alguma criança recebendo um tratamento violento e não faça nada, vocês também estarão cometendo crime por omissão, tá? Uma vez que é o dever de proteção é extensível a todos, ou seja, é responsabilidade de toda uma sociedade, ok? E aqui, partindo por um outro ponto da legislação, eu exponho o direito à convivência familiar e comunitária. É um direito da criança também e do adolescente ser criado e educado, na verdade, no seio, ou seja, com a sua família, tá? E excepcionalmente em família substituta, tá? Assegurando de qualquer forma, tá? A convivência familiar e comunitária em um ambiente que garanta esse seu desenvolvimento em sua integralidade, tá? E aí, por conta disso, os filhos, sejam ou não frutos de um casamento que esteja acontecendo, né, nesse momento, tá? Ou até mesmo por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, tá? E assim, é importante mencionar que é proibido, tá? Qualquer designação discriminatória que seja relativa à filiação, tá? Ou seja, a mãe e o pai, ou os responsáveis, tá? Têm direitos iguais e deveres e responsabilidades que são compartilhados. Não existe aquela figura que é mais responsável ou menos responsável por uma criança, tá? No cuidado e na educação de uma criança. Quando a gente fala em família, quando a gente fala em criança, em seio familiar, no centro familiar, todos os personagens, tá? Vou nomear dessa forma, pai, mãe, avó, enfim, todos esses personagens familiares são responsáveis, tá? E o que eu acho importante também dizer, que não há a possibilidade, nesse caso, de falar em falta de recurso material, financeiro, tá? Como motivo de perda ou suspensão do poder familiar. Eu sei que isso é um tema recorrente quando a gente fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Como o nosso tempo é curto, eu gostaria muitíssimo de esmiuçar toda essa questão do ECA, porque é importante, tá? Mas como o meu tempo é enxuto, eu estou tentando passar um resumo, um panorama sobre a importância, sobre os direitos e deveres dessa questão, tá? Mas aqui eu vou trazer algumas hipóteses, tá? Em que se dissolve o poder familiar, porque eu acho que é muito importante eu direcioná-los, tá? Então, como uma dessas hipóteses, a gente vai falar sobre a condenação criminal do pai ou da mãe, tá? Na hipótese de condenação por crime doloso. Eu não sei se vocês sabem, na verdade, o que é um crime doloso,
mas numa forma objetiva, é aquele crime quando a pessoa tem a intenção de matar. Eu queria aquilo, eu fui lá e eu fiz. Isso é um crime doloso, tá? Lógico que de uma maneira muito informal, né? Não quero aqui ficar falando, apesar de advogada, eu não sou uma advogada que me comunico na total formalidade, porque isso não faz parte da minha personalidade, não é uma característica que eu carrego, tá? Então, é um crime quando você não tem intenção de matar, quando você tem intenção de matar, desculpa, e quando você sabia que era aquilo, aquela finalidade, você queria acabar com a vida de uma outra pessoa, tá? E aí é um crime, lógico, que é sujeito à pena de reclusão, tá? E isso acontece quando esse crime é praticado contra uma outra pessoa igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente, tá? Ou seja, aqui eu faço um alerta para os casos de violência doméstica, aqui eu faço um alerta também feminicídio, né? Onde é uma realidade do nosso país, onde muitas mulheres perdem a própria vida porque o marido, o ex-marido, ceifou essa vida, né? Então, nesse caso, o marido perderia, é uma hipótese, tá? De dissolução e perda do poder familiar, ok? E aqui, passando para uma outra questão, eu vou expor um pouquinho sobre o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. A criança e o adolescente, gente, ele tem direito à educação, tá? E essa educação, ela é assegurada a igualdade de condições, tá? Para o acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores, o direito de contestar critérios que são trazidos como avaliação, tá? Podendo recorrer a instâncias escolares superiores, se for o caso, inclusive, tá? O direito de organização e participação de entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita, próximo de sua residência, tá? Garantindo a essa criança vaga, tá? Direito da criança no mesmo estabelecimento dos seus irmãos, tá? Que frequentam a mesma etapa ou, digamos que o mesmo ciclo de ensino da educação básica, tá? E aí eu concluo falando que a educação ela tem como objetivo, na verdade, o desenvolvimento da pessoa, né? O preparo para o exercício da cidadania, né? Como um indivíduo de um país, como cidadão de um país, tá? E também a qualificação para o trabalho. No processo educacional, ele deve respeitar os valores que são culturais, tá? Os valores artísticos, os históricos, por exemplo, o próprio contexto social que a criança e o adolescente está inserido, porque muitas vezes isso não é respeitado, tá? Garantindo a essas crianças a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura, ok? E passando um pouquinho para um outro tema, um outro direito que também é estabelecido, eu falo aqui sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, tá? E aí, aqui eu chego ao direito fundamental, né, que também é expresso pelo ECA, tá? De acordo com a Constituição Federal, aqui é expressamente proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. É muito importante falar isso, tá? Salvo na condição de aprendiz. Então, a gente pode afirmar com certeza que é proibido qualquer trabalho para um menor de 14 anos? Não, a gente não pode. A regra é essa, mas existe uma exceção que, como eu comentei, na condição de aprendiz, isso é aceitável, ok? Essa profissionalização, ela é aceitável.
E claro, que é para o adolescente até 14 anos de idade, e nesse contexto é assegurada bolsa de aprendizagem, tá? Então, aí ele recebe uma contraprestação em relação a isso, tá? Agora, já o adolescente aprendiz que seja maior de 14 anos, eles são assegurados também o direito trabalhista, o direito previdenciário, e o adolescente portador de deficiência física, tá? É assegurado o trabalho protegido, não só o de deficiência física, tá? E aí, eu não vou entrar aqui numa exposição do que vem a ser deficiência, tá? Mas cabe aqui vocês saberem que esse trabalho também é protegido, tá? Além do mais, gente, toda essa proteção, tá, que se dá ao trabalho dos adolescentes, tá, é regulada por legislação especial, tá, além do que está disposto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o adolescente empregado, aprendiz, tá, em regime familiar de trabalho, o aluno de escola técnica, tá, que é também importante eu mencionar aqui, assistido por uma entidade governamental, porque isso é obrigatório, tá? Toda vez que for criada essa condição de trabalho nesse contexto, com essa dinâmica, é importante eu dizer aqui o que é vedado, o que um empregado menor, um aprendiz ou até um aluno em escola técnica, o que não pode de jeito nenhum, tá? Que é o trabalho noturno. O que é o trabalho noturno, pessoal? É aquele realizado entre as 20 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Um trabalho perigoso, insalubre ou penoso para o adolescente, tá? É completamente vedado. E aqueles que são realizados em lugares, obviamente, prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral, social, tá? E aqui eu poderia mencionar alguns lugares, mas aqui eu vou falar um que vem na minha mente, por exemplo, um prostíbulo. É impossível, né? É completamente vedado por questões óbvias, mas por uma questão que está prevista na nossa legislação, a contar com o desenvolvimento dessa criança, o desenvolvimento físico, psicológico, moral, social, tá? Realizado, inclusive, realizados esses trabalhos que impeçam, de acordo com o horário, né? Quando esses lugares não permitem a frequência dessa criança e desse adolescente à escola. Tá? Então, aqui eu fiz um apanhado geral sobre esses direitos e eu preciso falar para vocês sobre o avanço que a legislação trouxe. Tá? Em 30 anos de ECA, tá? Muitos avanços foram conquistados. Com uma redução, inclusive, histórica de mortalidade infantil, tá? E aqui eu até separei alguns dados para mostrar para vocês, que, na verdade, faz com que 827 mil vidas fossem salvas de 96 a 2017, tá? Os números da educação também melhoraram, tá? Em 1990, quase 20% das crianças de 7 a 14 anos, tá? Idade obrigatória, estava fora da escola, tá? Essa idade obrigatória na época, tá? Em 2009, por exemplo, a escolaridade obrigatória foi ampliada para 4 a 17 anos. E em 2018, apenas 4,2 de 4 a 17 anos estavam fora da escola, ou seja, a gente conquistou sim uma evolução considerada. E todos esses dados que eu passei para você, gente, para vocês, a fonte desses dados, que é muito importante toda vez que vocês virem algum profissional falando de dados, a gente saber realmente qual é a fonte para a gente, se quiser, ir procurar depois, tá? A fonte é a Unicef,
a Unicef Brasil, tá? Então, esses dados que eu trago são da Unicef, tá? E aí, um ramo, tá, do direito, tá, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é dividido em duas partes, tá? A parte geral e especial, onde a primeira parte que eu trouxe para vocês fala sobre a codificação, tá, que é existente das legislações, dos princípios norteadores do Estatuto. E a segunda parte traz a estrutura, a política de atendimento, a gente consegue visualizar melhor as coisas na prática, talvez, tá? Quando essa legislação lá fala da estrutura de política de atendimento, das medidas, do conselho tutelar, do acesso jurisdicional e apuração de atos infratores, tá? O que eu acho importante mencionar aqui para vocês, que as medidas protetivas, tá, que são adotadas pelo ECA, são para salvaguardar, ou seja, proteger de verdade a família natural ou a família substituta, né? Sendo essa última que eu falei, a família substituta, é aquela que é responsável pela guarda, pela tutela ou adoção de uma criança e de um adolescente. A guarda dessa criança, tá, obriga a prestação de uma assistência material, de uma assistência moral, de uma assistência educacional, tá? A tutela, ela propõe todos os deveres da guarda e pode ser conferida a pessoas de até 21 anos incompletos, que aí a gente cai naquele conceito que eu comentei com vocês, conceito de criança, conceito de adolescente, que eu comentei lá no início, tá? E a adoção, né, que contribui às condições de um filho, tá? Não há discriminação nenhuma, havendo os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, que são os direitos sucessórios, aquele que se dá diante do falecimento de uma pessoa, diante de direitos previdenciários ou questões patrimoniais, tá? É isso que quer dizer direito sucessório numa comunicação informal, tá? E a instituição familiar, gente, que é a base da sociedade, né? Indispensável para a organização social, conforme está estabelecido na Constituição Federal, se não me engano, no artigo 226 da Constituição Federal, quem quiser dar uma olhadinha também, fique à vontade, tá? Não sendo regra, tá? Mas os adolescentes correm maior risco quando fazem parte de uma família que é desestruturada, né, gente? Isso a gente nem precisa ficar mencionando tanto, tá? E aí é o seguinte, caso a família natural, né, a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes descumpram qualquer de suas obrigações, tá? A criança e o adolescente será colocado numa família substituta, tá? Mediante guarda, tutela ou adoção. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado, educado no seio da sua família e excepcionalmente em família substituta, né? Assegurando a convivência familiar e a comunitária em um ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, por exemplo, que é também uma grande realidade no nosso país, tá? Mas eu acho que é importante a gente direcionar também para essas realidades. E aí, a responsabilidade dos pais, gente, ela é enorme no desenvolvimento familiar dos seus filhos, tá? Por quê? Porque o objetivo é manter, a família conseguir manter, lógico que não existe uma família perfeita, mas o objetivo principal de uma família é manter o máximo de estabilidade emocional, econômica e social para essas crianças, tá? A perda de valores sociais ao longo do tempo também são fatores que interferem significativamente, tá, no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, tá? Visto que não permanecem exclusivamente inseridos na entidade
familiar, tá? Por isso que eu retomo dizer que é dever de todos prevenir também a ocorrência de ameaça, de violação de direitos das crianças e do adolescente. E aqui eu acendo aquela luzinha sobre a omissão quando ocorre alguma violação do direito das crianças e do adolescente, tá? Tanto que cabe à sociedade, à família e ao poder público toda essa dinâmica, né? Essa proteção, tá? E aí, eu também, muito por conta disso, eu preciso mencionar aqui que é muito por conta dessa proteção que a gente dá, que a gente precisa valorar, que é proibido, obviamente, né? Comercialização de criança, que é proibido a comercialização de armas, né? Munição, explosivo para criança, bebida alcoólica, que é algo tão corriqueiro, que é algo tão comum no nosso país, drogas, né? Fogos de artifício, revista com conteúdo adulto. Por esses motivos que muitas vezes no nosso dia a dia a gente vê ali um apontamento que aquela venda, que aquele ato, aquela comunicação é proibido para menores, tá? Por quê? Porque existe um direito ali que ele precisa ser protegido, que ele não pode ser violado. É muito por conta dessa responsabilidade, não familiar, mas de todo o Estado, de toda a sociedade, tá? E aí, pulando um pouquinho, eu venho falar um pouco sobre o Conselho Tutelar, tá? Cada município deverá ter, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de 5 membros escolhidos pela comunidade local, regularmente eleitos, ou seja, existe uma eleição, tá? Eles são empossados e são encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, tá? O Conselho Tutelar é uma das entidades públicas competentes para salvaguardar, que é o quê? Garantir e assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes nessas hipóteses em que haja o desrespeito, tá? Inclusive com relação a seus pais e responsáveis, né? Como em relação aos direitos e deveres da própria legislação do ECA e da Constituição Federal. E aqui, de forma rápida, apesar de já ter disponibilizado, né, na própria legislação, eu vou aqui trazer para vocês quais são os deveres dos conselheiros tutelares, que é importante vocês saberem, que são atender as crianças e adolescentes e aplicar medidas de proteção, atender e aconselhar os pais ou responsáveis e aplicar medidas pertinentes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, promover uma execução das suas decisões, tá? Podendo requisitar serviço público, entrar na justiça quando alguém injustificadamente descumprir essas decisões, levar, inclusive, a conhecimento do Ministério Público, tá? Fatos que o Estatuto tem ação administrativa ou penal, encaminhar à justiça, por exemplo, os casos a que elas são pertinentes, tá? Tomar providências para que sejam cumpridas medidas socioeducativas, tá? Que são aplicadas pela justiça a adolescentes infratores, expedir notificação em caso de sua competência, ou seja, aquilo que for relacionado à matéria que eles podem atuar, tá? E requisitar certidões, tá? De nascimento, de óbito, de crianças e adolescentes, sempre que for necessário. E aqui existem outros, tá? Que eu não vou ficar lendo, justamente porque não sei se eu já passei o meu tempo aqui, mas existem outras atuações dos conselheiros que são extremamente importantes, ou seja, é uma instituição de alta relevância para uma sociedade, tá? E aí, considerando que todos têm o dever de zelar pela dignidade da criança, né? Como a gente falou desde o início, pondo a salvo todo esse tratamento que possa ser considerado desumano, né? Violento, vexatório, constrangedor, que eu falei lá no início, tá? Quando
há suspeita, tá, ou confirmação, inclusive, de maus tratos contra alguma criança ou adolescente, são obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar tomará as providências cabíveis, tá? É dever do Conselho Tutelar, tá? E ainda com toda a proteção da criança e do adolescente, gente, a delinquência, algo que eu falei lá no início, é uma realidade, né? É uma realidade social, a gente não tem como fugir disso, principalmente quando a gente fala em grandes cidades. Isso acontece, isso é rotina, isso parece que não tem previsão para, né? E aí existe algo que é muito latente também, que está muito evidente, que é o tratamento diferenciado, né, dos crimes praticados pelos menores, porque é algo que a gente questiona, está latente porque é algo que está acontecendo, está aqui, não para, né? Não para, é o tempo inteiro, e a gente vê que as crianças começam isso, e isso vai ao longo da vida. Muitas crianças tornam-se criminosos, né? Quanto mais, isso é um tema extremamente relevante. E quando isso tudo começou a acontecer, criou-se essa preocupação na questão das infrações, tá? Os crimes praticados por adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos, tá? Eles são denominados, eles são chamados como atos infracionais, passíveis de aplicação de medidas socioeducativas, tá? Esses dispositivos, tá, do ECA, eles disciplinam situações nas quais tanto o responsável quanto o menor, quando suscitado, quando trazido a importância e a relevância, a necessidade de modificarem essas atitudes, definem sanções, tá? Penalidade para os casos que são considerados mais graves, tá? E na hipótese do menor cometer ato infracional, tá? Cuja conduta sempre estará descrita como crime ou contravenção, para os imputáveis, tá? Eles poderão sofrer essas sanções específicas, tá? Aquelas descritas no estatuto como medidas socioeducativas, tá? Então, os menores de 18 anos, eles são penalmente inimputáveis, tá? Mas respondem pelas práticas de ato infracional, cuja sanção será desde a adoção de uma medida protetiva, de encaminhamento aos pais ou responsável, por exemplo, né? E aí requerendo orientação, apoio e acompanhamento, né? A matrícula de frequência em estabelecimento de ensino, a inclusão em programa de auxílio à família, encaminhamento a tratamento médico, psicológico ou até mesmo psiquiátrico, abrigo, tratamento toxicológico, que é também algo de extrema relevância hoje, né? E até a colocação em família substituta, tá? Já o adolescente, entre 12 e 18 anos incompletos, tá? Os inimputáveis, assim considerados de acordo com a lei, que pratica algum ato infracional, além das medidas protetivas que eu já mencionei aqui, que são possíveis de aplicação, tá? A autoridade competente, ela poderá aplicar uma medida socioeducativa, tá? De acordo com a capacidade do ofensor, tá? Capacidade do ofensor e circunstâncias do fato, a gravidade dessa infração praticada, tá? E aí eu falo sobre advertência, né, sobre a obrigação de reparar o dano, sobre prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inclusive, a semi-liberdade, a internação por tempo indeterminado, e é claro que aqui eu gostaria de falar muito mais sobre cada delas, tá? Mas eu não terei esse tempo, mas uma coisa que eu acho
importante falar sobre a internação, tá? Que é algo que me perguntam corriqueiramente em relação a isso, tá? Antes da sentença, a internação, ela só pode ser concedida, ou seja, determinada pelo prazo máximo de 45 dias, tá? Mediante uma decisão de um juiz fundamentada, tá? Baseada em fortes indícios, né, de autoria da prática daquela infração e de materialidade daquele dano, tá? E aí as entidades desenvolvem programas diversos, tá? Na internação, com muitas obrigações que também estão descritas na lei. E algo que eu acho importante também, quando a gente fala em sanção, tá? É que o ECA estabelece sanções para os pais ou responsáveis que sejam omissos na educação dos seus filhos, tá? Porque também prevê sanções para aquelas crianças e adolescentes que cometem infrações, tá? Está prevista a medida socioeducativa até a internação, como eu brevemente comentei, e uma vez aplicadas as medidas socioeducativas, tá? Elas podem ser implementadas até que sejam completados os 18 anos. Eu acho que é importante falar isso aqui. E o cumprimento dessa medida pode chegar aos 21 anos de idade nos casos de internação, por exemplo. E aí, depois, quando tiverem a oportunidade, deem uma olhada no artigo 121, parágrafo 5º do ECA, ok? Assim, como sistema penal tradicional, as sanções previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente apresentam uma preocupação com a reeducação, digamos assim, e a ressocialização dos menores infratores, tá? Antes de iniciar o procedimento de apuração desse ato infracional, tá? O representante do Ministério Público, tá? O promotor de justiça, poderá conceder na prática, tá? A remissão. O que é remissão? É o perdão, tá? Como uma forma de exclusão do processo, tá? Se atendido algumas circunstâncias e consequências desse fato, tá? Um contexto, levando em consideração o contexto social, a personalidade, tá? E a menor participação dele, no caso do adolescente, tá? E o Estatuto da Criança, gente, ele institui, como eu falei, medidas que são aplicáveis aos pais, tá? Ou aos responsáveis, que desde encaminhamento a programa de proteção à família, inclusão de orientação aos alcoólatras, tá? Aos toxicômacos, encaminhamento de trabalho psicológico ou psiquiátrico, tá? E até a indicação de destituição de tutela, a perda de guarda, poder familiar e a suspensão e destituição do pátrio poder, tá? E o que eu acho importante a gente também dizer é que as crianças e os adolescentes não podem, em hipótese alguma, serem consideradas autênticas propriedades de seus genitores, tá? Ou seja, a criança e adolescente não é de propriedade dos pais, tá? Porque a criança e adolescente ela é considerada um indivíduo, e é um indivíduo que carrega a titularidade de direitos humanos, como qualquer outra pessoa, ou seja, ele é dotado de direitos e deveres, conforme eu comentei aqui na minha exposição, tá? E a verdade, gente, é que com o tempo a implementação, a implantação integral do ECA, tá? Ela sofre grande resistência por parte da sociedade brasileira, tá? Porque a sociedade a considera excessivamente paternalista, tá? Em relação aos atos infracionais cometidos pelas crianças e adolescentes, tá? Uma vez que esses atos, gente, eles estão ficando cada vez mais violentos, tá? Isso também é uma realidade, isso faz com que a sociedade questione, problematize todas essas sanções que são aplicadas, tá?
Há consideração, inclusive, de que o estatuto deveria proteger, educar a criança, né, e o adolescente. Na prática, isso acaba que deixa sem nenhum tipo de punição. É o que a sensação que a sociedade tem em relação a essa legislação, tá? Porque na prática a gente não consegue ressocializar um adolescente de acordo com todo esse contexto, de acordo com toda essa dinâmica, tá? E por fim, gente, cabe ao Estado zelar para que as crianças e adolescentes se desenvolvam, né, em condições sociais que favoreçam a integridade, a dignidade, né, a liberdade, inclusive, e a gente não pode atribuir essa responsabilidade, como eu falei no início, apenas à suposta inaplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando eu acabei de comentar que, de acordo com que os crimes praticados ficam mais fortes, mais violentos, traz aquela sensação de que a legislação ela não é bem aplicada, não serve para muita coisa, tá? Uma vez isso tudo, gente, todo esse contexto é produto, tá? Da entidade familiar da própria sociedade, tá? E tem uma importância fundamental no comportamento, tá? Então, todos nós somos responsáveis, a gente não pode direcionar só a aplicabilidade da legislação. Esse é um caminho que deve ser percorrido e deve ser defendido, na verdade, de acordo com muitos contextos e com muitas matérias e assuntos que se relacionam, tá? E os desafios, gente, muitos progressos, como eu falei para vocês, aconteceram nos últimos tempos, né? Nas últimas décadas, se eu for considerar a existência do ECA de 30 anos, mas muitos problemas ainda persistem, né? Eles demonstram que ainda há necessidade de muito empenho, tá? Para fazer com que essas garantias de direito, de igualdade nas oportunidades, elas sejam, de fato, universais para todo mundo, para todas as crianças, como eu falei no início. Poxa, seria incrível, seria um mundo dos sonhos se pudesse, todos esses direitos efetivamente abarcassem, contemplassem todas essas crianças, tá? Ficassem apenas no papel, apesar disso tudo, né, na prática, apesar disso tudo que é exposto pela legislação, na prática a gente vê que não é bem por aí. E eu acredito que os maiores desafios, na verdade, das crianças brasileiras são a pobreza, o saneamento básico, a violência e o trabalho infantil. Tá? Eu até separei alguns dados para trazer para vocês em relação a esses temas. Eu não conseguirei passar agora por uma questão de tempo, mas eu disponibilizo eles à direção, à coordenação do curso, caso alguém tenha interesse. Tá? E um ponto de apoio que é extremamente relevante, gente, comentar aqui, que um passo importante para esse exercício da cidadania é justamente conhecer os instrumentos de proteção, né, de defesa de direitos, que é o que vocês fazem, né, nesse curso, em outros e na atuação como cidadãs, né, da sociedade, para poder exercê-los, né, e para poder identificar quando eles não estão sendo respeitados. Isso é de extrema relevância, a gente saber que a gente tem um amparo legal. E toda vez que a gente quiser saber mais, a gente pode procurar uma legislação, uma pessoa, alguma entidade, uma instituição que trate sobre esse tema, né? Quando algum direito é negligenciado, tá? A criança e adolescente pode recorrer sim aos conselheiros tutelares, que têm um papel incrível na sociedade e alcançam muitas conquistas, tá? Com a criação do ECA. O ECA é sim um instrumento extremamente importante, tá?
O Conselho Tutelar, gente, ele atende às queixas, às reclamações, às reivindicações, tá? As solicitações, ou seja, a comunicação é bem ampla com o Conselho Tutelar, é muito importante a atuação deles, tá? Além de atender, aconselhar os pais e demais responsáveis em toda a dinâmica familiar, tá? E também, inclusive, gente, não é só juiz, tá? Que aplica alguma medida protetiva quando necessário, tá? O ECA também expõe isso, tá? E ele leva toda essa... tem obrigação de levar para o juiz qualquer violação, ok? E finalizando, eu acho que eu já estourei aqui o tempo. Como nós bem sabemos, as crianças e os adolescentes, né, são indivíduos mais frágeis, né, de uma sociedade. Não só as crianças, mas também tem a classe dos idosos, dos deficientes. Isso porque, gente, ainda não conquistamos todos os seus direitos, né? Por quê? Porque a gente acaba sendo refém da sociedade, de tudo isso que acontece, ou seja, a sensação que dá é que a gente tem uma legislação ali no papel, que a gente não consegue aplicar, mas quando aplicada de forma correta e com a participação de todos esses personagens da sociedade, ou seja, a família, a sociedade, os cidadãos e o Estado, as coisas melhoram significativamente, tá? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, surgiu como uma medida, né, protetiva de direitos, não só do Estado, mas ele também é um dever de todos os brasileiros, tá? E aqui eu trago a importância de existir as políticas públicas positivas, tá? Que se fosse negativo, né? Se essas políticas fossem negativas, com certeza a nossa realidade no país seria infinitamente pior, ou seja, a política pública, você acolher a sociedade, você expor as problemáticas, a gente problematizar de fato e questionar alguns arranjos da nossa sociedade é extremamente importante, relevante, e tá aí a importância do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, eu finalizo a minha exposição por aqui. Eu peço desculpas se eu falei de forma rápida. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu, inclusive, encaminho meu e-mail para a coordenação, caso alguém queira entrar em contato. Estou 100% disponível. Parabenizo mais uma vez pelo 9º curso, né? Esse é o 33º encontro. Tenho certeza que foi um curso muito produtivo, tá? Com certeza vocês farão uma diferença absurda na sociedade, no nosso país e na vida das nossas crianças. Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês e eu espero ter contribuído um pouquinho que seja para o conhecimento de vocês. Ok? Tchau e até a próxima!